Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Não precisa você responder, mas você lembra do que nós falamos domingo? Às vezes dá esse impacto, eita, o que foi? Mas se eu falar para você que a gente falou sobre o Espírito Santo de Deus, aí começa, e clareando, a gente começa a lembrar. Não que a gente esqueceu de tudo que foi falado. A nossa mente, ela está guardado. Aquilo que foi falado está guardado. Em algum momento a gente vai puxando aquilo que a gente ouviu domingo, que a gente ouviu domingo passado, atrasado, que vocês ouviram quarta-feira passada. Eu digo vocês porque quarta eu não estava aqui, estava em Natal. E de uma certa forma a gente vai puxando nos momentos oportunos aquela palavra que nós ouvimos em determinado lugar. Mas o bom é a gente ficar mastigando a palavra para ela não cair no esquecimento. Isso é bom a gente ficar mastigando. Então, domingo nós falamos sobre a importância do Espírito Santo, coisa que na atualidade as pessoas não dão mais a devida importância a essa questão da igreja, ou daqueles que frequentam a igreja, porque a igreja é a igreja, mas tem aqueles que frequentam um local onde nós chamamos de igreja, e é isso que nós precisamos colocar em nossa mente, que só ser frequentadores de igreja nós não podemos continuar. Nós precisamos, nós necessitamos do Espírito Santo de Deus para nos tornarmos de Cristo. Se nós não tivermos o Espírito de Deus, nós não somos dele. E a gente precisa, irmãos, constantemente. Isso é uma luta que a gente precisa lutar, batalhar, pedir, buscar. E é só dessa forma que a gente vai conseguir alcançar a maior de todas as promessas de Deus. É promessa de Deus derramar sobre o seu Espírito, mas isso não é para todo mundo. O mundo não pode receber, e isso não quer dizer que todo mundo que frequenta a igreja vai receber, porque às vezes a gente pode frequentar a igreja, mas ser do mundo, e a gente vai ver algumas coisas em relação a isso hoje. Continuando esse pensamento da importância do Espírito de Deus, e nós vamos falar em alguns textos aqui, capítulo 6 de Romanos, capítulo 8 de Romanos, vamos para outros textos para a gente conversar um pouquinho sobre isso, para que cada vez mais isso venha acender em nós esse desejo, essa vontade de nós verdadeiramente sermos guiados pelo Espírito de Deus. Aqui está culto de ensino, e tem um versículo aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, Salmo 119. E isso precisa ser verdadeiro na nossa vida. A palavra de Deus, ela precisa ser a luz para o nosso caminho. Nós precisamos andar por ela, pela palavra de Deus. E não tem como nós andarmos pela palavra de Deus se nós não formos cheios do seu Espírito. E isso é algo que a palavra de Deus diz para nós, que nós precisamos. Não é um negócio assim, irmãos, se eu receber, tudo bem, se eu não receber, eu estava aqui, mas eu não recebi, Deus não me deu. Isso, você precisa se preocupar com isso. Se Deus não me deu o Espírito dele, então eu preciso fazer alguma coisa para que ele me dê. Sou eu que preciso. Então eu que preciso buscar, eu que preciso ir atrás. Você não pode buscar por mim. É você por você. Que nós podemos fazer é orar uns pelos outros, mas a busca ela é minha. O desejo precisa partir de mim. Não é porque você deseja que eu receba o Espírito Santo que eu vou receber, porque você quer e você deseja que eu receba. E assim também não vai ser com você porque eu desejo, e você vai receber porque eu desejo. Isso tem que ser algo que você
Você tem que querer, você tem que buscar. Você tem que lutar contra muitas coisas, e essas muitas coisas é contra você mesmo, contra as suas vontades, seus desejos, sua natureza humana, pecaminosa. Nós precisamos lutar contra isso. Eu pedi para que você abrisse em Romanos 6, mas na realidade eu vou pedir para que você acompanhe comigo Romanos 8. Romanos 6, eu vou ler aqui um trechozinho, e eu vou ler nessa outra versão aqui, aí você não acompanhe, porque você vai se perder na leitura. Mas depois você pode ler o capítulo 6 todo, eu não vou ler ele todo, vou ler aqui só uma parte do capítulo 6. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre a questão do pecado, a questão da graça, a questão do batismo, o que representa o batismo, o que significa o batismo. Então o apóstolo Paulo vem falando sobre isso, vai falar sobre uma expectativa de uma nova vida, de uma ressurreição. Então ele falando disso, eu vou começar a ler pelo versículo 12 aqui, mas não tente acompanhar isso, senão você não consegue, aí você nem acompanha e nem você escuta o que eu estou dizendo. E nem entende. E o importante é a gente sair daqui entendendo. Esse é o importante. É a gente sair daqui, poxa, eu captei, eu entendi. Eu quero isso para mim, eu vou buscar isso, eu vou lutar por isso. E começar uma oração intensa pedindo a Deus, Senhor, eu quero, eu preciso, me ajude, o que é que eu preciso fazer, como é que eu agrado o Senhor. Vá conversando com Deus nesse sentido, que uma hora você vai receber. E lembre-se, não é algo que tanto faz não, você precisa, nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então o versículo 12 diz assim, não deixem que o pecado controle esse corpo mortal de vocês, e não cedam aos seus desejos pecaminosos. Olha como é uma luta. Paulo está falando aqui de uma luta, de uma guerra. E ele está falando isso aqui já depois dele ter falado do batismo, do significado do batismo. E aqui, ele não está falando de alguém que não tem o Espírito de Deus, porque na concepção da igreja, irmãos, é para a gente crer em Cristo, ser batizado em nome de Jesus e receber o dom do Espírito Santo. Isso era para acontecer rapidamente. Mas a gente percebe que até nos dias dos apóstolos isso não era assim com todos. E a gente vê isso lá em Samaria, onde a igreja recebia o Evangelho, creram no Evangelho, fizeram aliança com o Senhor, se batizaram em nome do Senhor, mas no mesmo momento, nos mesmos dias, eles não receberam o Espírito de Deus. E a preocupação dos apóstolos, da igreja, era que todos recebessem, e por isso vai para lá Pedro e João falar sobre isso, orar sobre isso, e alguns recebem o Espírito de Deus lá em Samaria, depois dessa ida dos apóstolos lá, conversarem com eles, orarem por eles, e alguns receberem o Espírito de Deus. Então veja, mas a luta ela continua. Não é porque a gente é batizado em nome de Jesus, não é porque a gente tem o Espírito de Deus, que a gente não vai mais lutar contra os nossos desejos. Os nossos desejos, eles estão aqui. A luta, ela permanece. E o apóstolo Paulo, falando dessa luta, ele não deixe que o pecado controle esse corpo mortal de vocês. E não cedam aos seus desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seus corpos seja instrumento da injustiça. Não permita, ele dizendo, não permita que os seus membros, que o seu corpo sejam instrumentos de injustiça. Antes, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês voltaram da morte para a vida. Então veja que quando nós recebemos o Evangelho, quando nós nos aliançamos com Cristo, invocamos o nome dEle sobre o batismo,
há uma remissão dos pecados, diz a palavra de Deus, que naquele momento acontece isso na nossa vida. E o apóstolo Paulo está falando de uma vida de morte que nós vivíamos, e ele diz que nós saímos da morte e agora nós entramos na vida. E ele diz: seja, portanto, instrumentos de justiça nas mãos de Deus. Em vez de nós sermos instrumentos da injustiça, que os nossos membros, o nosso corpo, seja instrumento do pecado, agora nós seremos instrumentos na mão de Deus, para a justiça. E ele diz: nunca mais o pecado deverá voltar a dominar vocês. Porque Paulo diz aos Efésios que antes, no passado, nós vivíamos segundo o curso desse mundo. Mas ele agora está falando de uma novidade de vida e dizendo que o pecado agora ele não pode mais ser o nosso Senhor. Não é o pecado mais que vai nos controlar. Nunca mais o pecado deverá voltar a dominar vocês, porque antes dominava. Pois agora vocês não estão mais debaixo da lei, mas livres sob a graça de Deus. Isso significa que agora nós podemos ir avante e pecar, sem nos incomodarmos com o pecado, pois nossa salvação não depende de guardar a lei, mas de receber a graça divina. Ele faz uma pergunta: já que agora a graça está sobre mim, quer dizer que agora a gente vai viver tranquilo, vamos viver pecando de toda forma, do jeito que nós vivíamos, porque agora nós somos salvos pela graça? E ele dá a resposta: é claro que não, de maneira alguma, de jeito nenhum. Será que vocês não compreendem que podem escolher o seu próprio Senhor? Ele faz outra pergunta: será que vocês não compreendem que vocês podem escolher o seu próprio Senhor? Quem é o nosso Senhor, irmãos? É aquele que nos controla. Jesus fala disso quando ele está falando com os judeus sobre o pecado, dizendo que quem conhecer a verdade será livre. Os judeus se confundem, como é que eles são filhos de Abraão, então eles não são escravos, e Jesus vai falar, porque quem é controlado pelo pecado é escravo do pecado, Jesus diz. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o apóstolo Paulo, ele está tocando aqui nesse assunto, dizendo: eu parei no versículo 16, ele diz, eu só repetir aqui: será que vocês não compreendem que podem escolher o seu próprio Senhor? Que podem escolher o pecado que leva à morte, ou então a obediência que leva à justiça? Aquele a quem você mesmo se oferecer, este será o teu Senhor, e você será escravo dele. Então aquele a quem você obedece, esse é o seu Senhor. Aquele a quem você se sujeita, esse é o teu Senhor, esse é o que controla, você é escravo dele. Mas nós não temos mais que sermos escravos do pecado. Nós fomos agora comprados por Cristo, por bom preço, e nós devemos agora sermos escravos de Cristo e não mais do pecado. Ele diz: mas graças a Deus que vocês, embora antigamente tivessem escolhido ser escravos do pecado, isso antigamente, agora obedecem de todo o coração ao ensino que Deus lhes entregou. E agora estão livres do velho senhor, ou seja, o pecado, e tornaram-se escravos do novo Senhor, a justiça, que é Deus. Então nós nos libertamos disso. Nós saímos da escravidão do pecado, porque a gente pecava, irmãos, deliberadamente, sem nem querer saber se isso agradava a Deus, se não agradava a Deus. Era a vida que nós vivíamos segundo o curso desse mundo.
O mundo ele estabelece como as pessoas devem andar e se comportar nele. E as pessoas vão vivendo segundo o mundo vai ordenando. E era assim que nós vivíamos. Mas agora nós não vivemos mais assim. Agora nós lutamos contra isso. A luta ela permanece em nós. Nós lutamos e agora nós não deixamos, não nos entregamos mais às nossas vontades, os nossos desejos, a natureza humana, que a Bíblia chama em andar na carne. Mas nós não andamos mais assim. Pelo menos é para ser assim. Ele diz assim, falo dessa maneira, utilizando-me da ilustração de escravos e senhores, porque é fácil de compreender. Ele falando aí da questão de nós vivermos, obedecer ao pecado e a Deus, ele diz que utiliza dessa ilustração, falando como escravo de senhores, que naquela época era comum, essa questão de escravos. Ele diz, fica fácil de vocês compreenderem. Tal como vocês costumavam ser escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim também agora é preciso que vocês se deixem escravizar pela justiça que leva à santidade. Naqueles dias, quando vocês ainda eram escravos do pecado, vocês estavam isentos da justiça. E qual foi o resultado? Evidentemente não foi nada bom. Aquele passado que nós vivíamos, ele diz, evidentemente não foi nada bom, visto que agora vocês se envergonham, até mesmo em pensar naquelas coisas que costumavam fazer, pois o fim delas é a morte. Isso aqui, irmãos, é um negócio interessante para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Porque a gente não pode mais olhar o nosso passado como algo bom, interessante, gostoso, porque aqui está dizendo que agora, os que fizeram aliança com Cristo, os que lutam por isso, têm vergonha do que fazia antes, não se orgulham do que faziam, ao contrário, têm vergonha, até de falar. Pastor Macena diz aqui, muitas vezes ele diz, irmão, eu não gosto de contar meu testemunho. Às vezes ele conta algumas coisas assim, muito superficial, que ele diz, eu não gosto, eu tenho vergonha do que eu era, o que eu fazia, como agia. Mas tem gente que tem isso como enche o peito. Paulo está dizendo aqui, olha, isso é para a gente se envergonhar do que nós fazíamos, porque isso não foi bom. Porque o resultado disso é morte. O resultado do que nós fazíamos é a morte. Por isso que a gente não deve se orgulhar de um passado que gerava morte em nós. Aí ele diz, agora, no entanto, estão livres do poder do pecado e são escravos de Deus. E entre os benefícios que ele dispensa a vocês, está a santidade, cujo fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita, ou dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo nosso Senhor. Um texto claro, né? Uma leitura fácil de entender, Paulo falando dessa guerra, dessa luta, e ele está falando dessa guerra, dessa luta, depois de você ter se batizado, invocado o nome de Jesus, na semelhança da morte e ressurreição de Jesus, sair dali uma nova criatura, uma nova vida. Só que, como eu disse domingo, muitas vezes nós ficamos preocupados somente com a questão do batismo em si, o batismo em nome de Jesus, e a gente acha que isso está resolvido. Mas a vida cristã não é só o batismo em nome de Jesus. O batismo é o começo de uma vida em Cristo. É o começo. E eu não posso parar no começo. Eu preciso avançar, eu preciso ir adiante, eu preciso caminhar. E caminhar pela luz do meu caminho, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai me motivar
a eu buscar o seu Espírito para que verdadeiramente eu seja aceito por Cristo. Às vezes nós somos aceitos pela comunidade, às vezes nós somos aceitos pelo grupo que nós chamamos de igreja, mas nós fomos aceitos por Cristo, irmãos. Eu fui aceito por Cristo. Podemos pregar, podemos cantar, podemos fazer coisas na igreja, mas nós fomos aceitos por Cristo. Como é que eu sei que eu sou de Cristo? Quando eu tenho o Espírito dele. Quando eu não tenho, esse tal não é dele. Agora a gente vai para Romanos 8. Inclusive eu li esse trechozinho somente. Domingo a gente vai repetir ele de novo e vai mais à frente um pouquinho. Versículo 9. Vós, porém, Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós não andamos na carne. Ele está falando aqui, ele continua falando dessa luta, dessa guerra. De estar na carne, de andar na carne, de andar no Espírito. Andar na carne é andar segundo os nossos desejos, segundo a nossa vontade. Andar na carne não é andar comendo carne. Andar na carne é andar vivendo segundo o curso deste mundo, segundo os nossos desejos, as nossas vontades. A gente faz sem nem se preocupar se isso é bom, se isso é ruim, se isso vai prejudicar, se isso causa morte, se isso causa vida. Simplesmente vai vivendo. Deixa a vida te levar. Mas nós não somos mais assim, nós não deixamos mais a vida nos levar, nós deixamos o Espírito nos guiar. Que é isso que Paulo está dizendo aqui. Porém, vocês não estão na carne. Vocês não andam mais assim, mas vocês estão no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em vós, então vocês não andam mais conforme os desejos humanos. Mas vocês andam segundo o Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí, como eu disse domingo, isso é algo para a gente pensar, se preocupar e ir em busca disso, irmãos. A gente não pode ficar dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, vários ensinamentos, em várias questões, em várias áreas da nossa vida, e não se preocupar com isso. E aí o pastor Macena, domingo, ele disse: irmão, me dá uma licençazinha aqui para me avançar um pouquinho. E eu queria avançar aqui também no texto que o pastor Macena avançou domingo e lançou uma pergunta para nós. Porque às vezes a gente diz: não, eu tenho o Espírito de Deus, eu sou batizado com o Espírito de Deus. E as pessoas às vezes se enganam, irmão. As pessoas acham que ser batizado com o Espírito de Deus é porque se arrepia, é porque se emociona, é porque chora. Isso não é um sinal de que você é cheio ou você tem o Espírito de Deus. Eu não estou dizendo que quem tem o Espírito de Deus não pode chorar, não pode se emocionar, não pode se arrepiar, não é isso que eu estou dizendo. Mas isso não é uma... Ai, me arrepiei todinho agora. Estou cheio do Espírito. Pense num culto gostoso, para ser o culto todo arrepiado. Você está aí no frio aí. Mas seja no frio, seja no calor, o arrepio não é... Porque as nossas emoções fazem isso com a gente. Lembra quando a gente ouvia determinadas músicas e a gente se arrepiava? Aquilo não era o Espírito de Deus. Então, quando a gente ouve uma canção, um louvor, uma canção que a gente entrega para Deus e a gente se arrepia ali, as emoções fluem em nós e a gente sente aquele arrepio,
necessariamente isso não é o Espírito de Deus. Às vezes são nossas emoções que mexem com a gente, e isso acontece com o nosso corpo. Isso é normal do corpo. Acontece aqui, acontece com pessoas que estão no mundo, que estão no Carnatal, que estão em outros lugares, se arrepiam. É o corpo reagindo a alguma coisa. Então não acho que porque você se arrepiou hoje, ou você se arrepiou o mês passado, o ano passado, isso é uma prerrogativa para que você diga, eu sou cheio do Espírito de Deus. Porque Paulo continua aqui, no versículo 10, ele diz assim, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito que vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, lembre que ele, quando está falando aqui segundo a carne, é segundo as nossas vontades, a natureza humana. Versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes pelo Espírito, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, aí você viverá. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, eu disse isso aqui já várias vezes, nem todo mundo é filho de Deus. Ah, eu também sou filho de Deus, a gente ouve muito isso, eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Nem todo mundo é. Filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Filhos de Deus são aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, por isso receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que são pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão filhos de Deus. Então tem prerrogativas que a Bíblia coloca para aqueles que são filhos de Deus, e uma delas é os que são guiados pelo Espírito Santo. Para ser filho de Deus, tem que ser guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo tem que estar nele. Para ser de Cristo, o Espírito Santo tem que estar nele. Se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Se alguém não é guiado pelo Espírito, esse tal não é dele, não é filho dele. Mas ele diz no versículo 10, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. As nossas ações, irmãos, as nossas ações vai dar uma forma de nós sabermos que se realmente nós temos o Espírito de Deus ou não. Porque se o Espírito de Deus está em mim, eu vou me mover para as coisas de Deus. Isso não quer dizer que a natureza humana saiu de mim, ela vai estar em mim, vai querer me dominar, mas eu vou lutar contra isso, e agora eu vou caminhar segundo a vontade de Deus, porque eu tenho o Espírito de Deus. É só você prestar atenção, o seu cotidiano, o que é que envolve você, o que é que dá prazer a você, para você ver, não, eu tenho o Espírito de Deus, eu não tenho o Espírito de Deus, eu preciso lutar contra isso, eu preciso buscar o Espírito de Deus. As nossas ações, alguém que tem o Espírito de Deus, ele se preocupa que pessoas sejam salvas, você concorda com isso? Alguém que tem o Espírito de Deus se preocupa com que as pessoas sejam salvas. Alguém que tem o Espírito de Deus vai querer buscar pessoas para o reino de Deus. Alguém que tem o Espírito de Deus, ele vai investir no reino de Deus. Investir financeiramente, ele vai investir seu tempo no reino de Deus. Eu não posso dizer que eu sou cheio do Espírito Santo, que o Espírito de Deus está em mim, e eu não estou nem aí para o reino de Deus. A oração que eu digo, venha o teu reino, isso não faz sentido para mim. Por quê? Porque eu não me preocupo com o reino de Deus. Eu não me preocupo de nenhuma forma
Eu não invisto no reino de Deus, eu não tenho tempo para o reino de Deus, eu não invisto dinheiro no reino de Deus, eu não invisto nada no reino de Deus. E às vezes, irmãos, a gente não investe nem aquilo que a gente tem, nem aquilo que a gente tem por obrigatório, que seria o dízimo. Nem aquilo que a gente tem por obrigatório. Porque o dízimo ele tem que ser espontâneo, por amor, por gratidão. Não é por uma obrigação, por uma determinação somente, apesar de ter isso na Bíblia. Mas se eu tenho o Espírito de Deus, a avareza ela já vai, olha, ficando para trás, porque agora é uma nova criatura, agora é uma nova vida. Enquanto no passado eu investi em outras coisas, agora eu invisto no reino de Deus. Enquanto no passado eu dava 200, 300 reais numa camisa de um time que eu torcia, hoje esses 200, esses 300 reais eu invisto no reino de Deus. Enquanto no passado alguém investia numa noite, num final de semana, 100, 200, 500 reais, numa mesa de cerveja, de tira-gosto e mais não sei o quê, agora essa pessoa que é cheia do Espírito de Deus, que essa pessoa agora ama o reino de Deus, ela vai investir isso no reino de Deus. Veja como a questão prática, a gente pode tirar isso de nós. Nós temos o Espírito de Deus. Qual é a tua preocupação? Com o que você se preocupa? Com o que você sente prazer? O que você gosta hoje de fazer? Porque quem vive no mundo gosta das coisas do mundo. Olha, irmão, ir à praia não é pecado, ir ao shopping não é pecado, fazer um passeio não é pecado. Agora, qual é o prazer que eu tenho de ir à praia? Qual é o prazer que eu tenho de ir a um shopping? Qual é a motivação que eu tenho de fazer um passeio? E qual é a motivação que eu tenho de levar o Evangelho a outras pessoas? É só você colocar isso que você vai perceber se você é cheio do Espírito de Deus ou não. Ah, não, mas eu me arrepiei. O teu arrepio não quer dizer muita coisa. Não, mas eu chorei quando cantaram aquele hino. O teu choro não quer dizer muita coisa. São as tuas ações que vai fazer com que demonstre. É o resultado na tua vida, porque o Espírito de Deus ele vai trazer um resultado na nossa vida. Não tem como nós sermos cheios do Espírito de Deus e vivermos da mesma forma que nós vivíamos. É certo que algumas coisas nós deixamos, algumas práticas nós não fazemos mais. Alguém está cheio do Espírito de Deus e está lá assistindo a Fazenda, por exemplo. E está assistindo a Fazenda e não sente um incômodo dentro dele. O Espírito de Deus não está aí não, irmão. Porque se você for cheio do Espírito de Deus, você começa até a assistir um negócio daquele. Aquilo começa... Já viu quando você come uma comida que começa a fazer mal, que começa você a sentir um mal-estar, um negócio? Quando você é cheio do Espírito de Deus, você começa a assistir uma porcaria daquela. A Fazenda, BBB, o Rei do Gado, e as outras novelas que tem aí. Você começa a sentir um incômodo. Você é cheio do Espírito de Deus, de repente você está na internet, aparece um vídeo meio estranho, meio esquisito, você começa a assistir, o Espírito de Deus vai dizendo, você vai continuar vendo isso aí? Aí você, eu não. Você tira na hora, porque você está cheio do Espírito de Deus. Mas se você vê aquele negócio estranho, você começa. Opa! Você não está sentindo nada. Você não está lutando para parar com aquilo, para deixar aquilo. Você não está lutando. A tua natureza humana vai querer que você continue. O pecado vai querer dominar você de novo.
Ele vai querer ser o teu Senhor novamente, mas lembre-se que o seu Senhor agora não é mais o pecado, não é mais o pecado que domina você. Quem domina você agora é o Espírito que deve estar dentro de você. Porque se ele não tiver, você não é dele. E se ele não tiver, você vai permanecer fazendo coisas, nem se incomodando. Você vai viver sua vida de religiosidade, de vir à igreja, de até dentro da igreja se comportar de uma forma mais formal. Mas quando sai da igreja, a tua vida é a tua vida. Isso quer dizer que você ainda não é dele, não tem o Espírito dele, porque se tiver, ele vai incomodar você. Você vai continuar fazendo isso? É verdade que você vai ficar aí ainda? Quem está cheio do Espírito de Deus não consegue mais nem participar de algumas festas familiares. Não consegue porque dá mal-estar. Você não se sente bem ali. Tem festas, tem comemorações de família que às vezes, né, você se sente na obrigação de você ir, porque a pressão é grande se você não for. E chega o ponto de você orar a Deus e dizer assim: Senhor, se eu pudesse adoecer só hoje aí de alguma coisa para mim não ir, que aí eu vou ter uma desculpa lá para eles. Não, você não veio não, que eu estava... Aquela enxaqueca braba, irmão, me pegou e eu não tinha condições nenhuma. Olha, eu travei, eu não consegui andar, por isso que eu não fui. Você não está mentindo, aconteceu. Uma desculpa. É verdadeiro, mas é só uma desculpa. Às vezes chega o ponto da gente orar a Deus, dizendo: Senhor, faz aí alguma coisa. Eu não quero ir. Porque você não se sente bem mais nesses negócios. Quando chega final de ano, irmãos, principalmente, é muita confraternização, é muita festinha, é muita coisa. E se a gente não tiver cuidado, a gente se envolve com todas elas, e o Espírito de Deus não mexe em nada. Você está lá normal, como se não tivesse acontecendo nada, as coisas tudo acontecendo, o mundo guiando tudo aquilo que está acontecendo ali, e você tranquilão, até achando bom, até se divertindo. Você acha que o Espírito de Deus está aí? Se tiver, ele estava mexendo. Você até vai, mas chega lá alguma coisa, não consigo ficar aqui. Aí vão te taxar de santarrão, santarrona, só quer ser o melhor, e isso, e aquilo. Mas Pedro disse assim: o que é que vocês acham? Eu devo obedecer aos homens ou obedecer a Deus? O que é que vocês acham? Eu tenho que agradar aos homens ou agradar a Deus? O que é que vocês acham? Eu tenho que agradar aos meus amigos ou agradar a Deus? O que é que vocês acham? Eu tenho que agradar o convívio, as pessoas com quem eu convivo, ou agradar a Deus? Quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente começa a ser movido por Deus para determinadas coisas que a gente faz. Quando a gente não tem o Espírito de Deus, isso é tudo normal, está tudo tranquilo. A gente veste qualquer tipo de roupa, a gente vai para qualquer lugar, a gente não sente nada, está tudo normal, tudo tranquilo. A gente olha para o mundo e não vê nada errado, está tudo certo. É porque é assim mesmo, é porque as coisas mudaram. A gente olha para a igreja, um aspecto de tristeza, não, é assim mesmo, é porque as coisas mudaram. Ei, irmão, a igreja é a igreja, só a igreja foi lá, é agora e será no futuro. A igreja é a igreja. Vai ter muita apostasia? Vai ter muita apostasia, e o Senhor não voltará antes que aconteça a grande apostasia.
Mas essa profecia, ela não tem que se cumprir na minha vida e nem na sua. Nós vamos lutar para que eu não seja o cumprimento dessa profecia. Eu não quero fazer parte de estar no meio da grande apostasia. Eu quero fazer parte daqueles que se mantêm para a vida eterna. Eu não quero fazer parte dos que recuam para desagradar a Deus. Eu quero agradar o meu Senhor. É luta constante. Então o apóstolo Paulo aqui está falando dessa questão do Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus está em nós, irmão, algo realmente precisa acontecer. O resultado do Espírito de Deus em mim tem que ser notório. Gálatas, capítulo 5. Vai mais à frente aí um pouquinho. Depois de 2 Coríntios, Gálatas, capítulo 5. Uma vez, uma pessoa conhecida minha, que não é da igreja aqui, chegou para mim e disse: ei, isso foi numa segunda, disse: ei, o final de semana foi maravilhoso. O culto lá na minha igreja foi uma maravilha. A presença de Deus foi tremenda. Eu fui batizada com o Espírito Santo, falei em línguas. Porque também há quem acha que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. E nem todo mundo fala em línguas. Nem toda a igreja falará em língua. Nem toda a igreja terá esse dom. Falam todos em língua? Não. Interpretam todos as línguas? Não. Todos fazem maravilhas? Não. Nem todos. Mas a igreja toda, ela tem que ser cheia do Espírito de Deus. Toda a igreja. Porque senão não faz parte do corpo, irmãos. Eu sou membro do corpo de Cristo. Membro do corpo de Cristo é a igreja, que Ele é a cabeça. Se eu não tenho o Espírito de Cristo, eu não sou dele, eu faço parte do corpo? Não, você faz parte de um rol de membros de uma determinada igreja. Para você fazer parte do corpo de Cristo, você precisa ser dele. E para ser dele, você tem que ter ele habitando em você. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. E como eu falei domingo, nós unicistas somos mais preocupados se as pessoas foram batizadas em nome de Jesus nas águas somente, e a gente acha que isso é tudo. E não é. Em Atos dos Apóstolos diz que lá em Samaria eles eram somente batizados em nome do Senhor Jesus. Somente. Isso não quer dizer que ser batizado em nome de Jesus não seja nada. Ser batizado em nome de Jesus, irmão, é necessário para a salvação. Mas se for só isso, infelizmente não tem salvação. E aí as pessoas dão um pulo aí, né? Não, que é isso? Você está dizendo... Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo: se alguém não tem o Espírito dele, esse tal não é dele. Se não é dele, vai para onde, irmãos? Morar com ele é que não vai. Se preocupe com isso. Comece a mudar a rotina da sua vida. Pastor Macena lançou aqui um propósito: irmão, vamos ler um capítulo de Provérbios todo dia. Está com uns 3 domingos aí. Teve o primeiro domingo, teve o segundo, teve esse terceiro domingo. Quando o pastor Macena chegou aqui na quarta-feira, perguntou: e aí, irmãos? Era domingo, né, que ele tinha falado, domingo 1, segunda, terça, quarta. Era para estar no capítulo 4 de Provérbios na quarta-feira. Quando ele falou, a grande maioria não tinha nem dado ouvido ao que o pastor Macena tinha falado. A pergunta é: se a gente não dá ouvido a isso, a gente dá ouvido às outras coisas que são ensinadas, irmãos? Se a gente não dá ouvido a que o nosso líder espiritual
chama a gente para ler a palavra de Deus. Um capítulo por dia. E a gente não dá ouvido a isso. A pergunta é: e as outras coisas que ele falou? E os ensinamentos que vêm através da palavra, que vêm nos confrontar, que efeito teve isso na nossa vida? Ou será que também que a gente... Não. Passa. Recebo, não é assim os crentes de hoje. Recebo, passa, recebo. Não pode ser assim. Os que têm o Espírito de Deus vão estar envolvidos com as coisas de Deus. Se você não começou ainda a ler Provérbios, não leu nenhum capítulo, comece hoje. Nunca é tarde para começar. Comece hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece hoje. Leia agora 2 capítulos por dia para ver se você consegue avançar. Irmão, isso é pedir demais. Para a gente ler 2 capítulos por dia da Bíblia. Mas é porque eu tenho muita coisa para fazer. Aí a pergunta é: o Espírito de Deus está guiando você? É só a gente ver, irmão, o nosso envolvimento. Com o que a gente se envolve? A gente se envolve com as coisas desse mundo. E quando eu digo se envolver com as coisas desse mundo, não quer dizer que é o pecado. Não, meu irmão. Trabalhar não é pecado, estudar não é pecado. Como eu disse, ir à praia não é pecado, ir ao shopping não é pecado. A gente pode pecar nesses lugares, mas ir não é. Por isso a gente precisa escolher o horário melhor para ir à praia, a gente precisa escolher qual é a praia, a gente precisa escolher melhor qual é o dia que a gente vai à praia, porque nós temos o Espírito de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Entende, irmãos? Se a gente não lutar por isso, a gente vai ser só um grupo de pessoas se reunindo, ouvindo sempre e não praticando. E aqueles que ouvem e não praticam, Jesus disse que ele considera pessoas tolas, imprudentes. Que você está ouvindo uma instrução, é isso que eu estou falando aqui, não é instrução minha, é de Deus. Nós estamos lendo a palavra de Deus, não é instrução minha. Não sou eu que digo: irmão, você tem que ser cheio do Espírito de Deus. Não sou eu. É Ele que diz que eu e você, nós precisamos ser. Se nós não formos, é porque Ele não nos aceitou. Se Ele não nos aceitou ainda, é porque ainda está faltando alguma coisa. E eu acho até que se arrepender, verdadeiramente. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Ele diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, os desejos excessivos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. A natureza humana, ela luta contra o espírito luta contra a natureza humana, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. É oposição. Enquanto a nossa natureza humana, ela quer e gosta de fazer determinadas coisas, a natureza de Deus não aprova isso. É uma luta, é o oposto. Enquanto a gente não gosta, não sente prazer em orar, a parte de Deus quer que a gente ore. Enquanto a natureza humana
sente uma resistência em estar na igreja, a natureza divina diz: você precisa estar junto, congregado, não deixando a congregação, como é costume de alguns. Ao invés de você deixar a congregação, se estimulem-se uns aos outros, porque está próximo à sua vinda. É uma luta, é guerra. Versículo 18 ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. As quais são? As obras são muitas coisas, e são manifestas. E ele vai citar aqui algumas dessas obras da carne, desses desejos humanos. Prostituição não vem de Deus, mas a prostituição é da natureza humana, pecaminosa. Impureza, lascívia é da natureza humana, não é de Deus. Lascívia, irmãos, é imoralidade, é sensualidade. Às vezes a gente vê essa palavra aqui, lascívia, e não vai atrás para saber o que é. É uma palavra estranha, deve ser alguma coisa que Deus não gosta. Vai atrás para ver o que é isso, dentro de uma palavra que você conheça. Sensualidade é lascívia, sensualidade é algo que é da natureza humana. E o mundo impõe isso hoje de uma forma muito forte, das pessoas serem sensuais. E não é só mulher não, homens e mulheres. A sensualidade tomou conta de tudo. Um comercial de um produto tem que colocar alguém com sensualidade. Se uma empresa quer vender um carro, ele não mostra mais o carro fica assim, em segundo plano. Quem vem em primeiro plano é o ator ou a atriz que está fazendo a propaganda, mas não é um ator e uma atriz qualquer. É alguém sensual para chamar a atenção. Alguém quer fazer uma propaganda de um evento que vai acontecer, o evento fica em segundo plano. Quem vem em primeiro plano é o corpo. São as pessoas que colocam o seu corpo, usam o seu corpo para a injustiça. Usa os membros do seu corpo para determinadas coisas. Isso faz parte das obras da carne. E a gente, irmãos, a gente é especialista para encontrar argumentos, justificativas. Não, mas é porque assim, como é que eu vou para uma academia se eu não usar isso? Eu não sou contra a academia, mas um cristão tem que arrumar uma outra forma de se exercitar. Alguém que é cheio do Espírito de Deus tem que arrumar uma outra forma, porque essa é a forma que o mundo impõe. Então a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria. Idolatria, vocês sabem, não é só quem tem santinho, essas coisas não. A gente idolatra pessoas também. A gente idolatra pregadores, a gente idolatra cantores gospels, cantores da igreja. Idolatramos, se a gente não tiver cuidado. A idolatria faz parte das obras da carne, e essas obras, elas são manifestas. Essas aqui são manifestas. Iras, pelejas, dissensões, 3 coisas aí que faz parte das mesmas coisas: ira, peleja, dissensões, glutonarias e coisas semelhantes a estas.
ele não cita tudo. Ele cita algumas e diz, olha, e coisas semelhantes a estas. É que eu pulei aqui, mas depois de dissensões, heresias, ainda tem invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes eu vos disse, que os que cometem tais coisas vão direto para o reino de Deus. De maneira nenhuma. Ele está dizendo, eu já disse para vocês, eu estou dizendo de novo, que quem comete tais coisas, ou seja, quem é regido por isso, quem é regido pela a natureza humana, que produz as obras da carne, esses tais não poderão entrar no reino de Deus, eles não herdarão o reino de Deus. Aí ele vai falar agora, mas o fruto, perceba que não são os frutos, que a gente acha que são os frutos, é o fruto, fruto é resultado. Mas o resultado do Espírito ele falou das obras da carne que são manifestas, dizendo que quem pratica tais coisas não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, que está sendo guiado pela natureza humana. Agora ele vai dizendo assim, mas tem um grupo que tem o fruto do Espírito, o resultado do Espírito, e o resultado do Espírito em mim e em você é amor, é gozo, é paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, que é misericórdia, bondade, fé, mansidão, temperança, que é domínio próprio. Isso aqui é o fruto, é o resultado do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo porque eu me arrepiei. Eu sou cheio do Espírito Santo porque eu chorei. Eu sou cheio do Espírito Santo porque eu falei em línguas, tá? O resultado disso está aí? Ou ficou só no arrepio? Ou ficou só no choro? Ou ficou só no falar em línguas, que hoje tem curso até para pessoas falar em línguas? Cuidado. E eu não estou aqui menosprezando o dom de Deus de falar em línguas. Esse ano mesmo o pastor Marcelo já trouxe um estudo aqui sobre isso, e isso é para a igreja sim, o falar em línguas. É um dom de Deus. Eu não estou menosprezando. Não estou dizendo que a gente não é para falar em línguas. É um dom que a gente também precisa buscar. Mas o eu não falar em línguas, como tem gente que acha que eu não falar em língua, eu não vou para o céu, porque eu não falo em línguas, é um dom. Assim como o dom de curar, como o dom de interpretação, como o dom de discernir. Mas Paulo está dizendo que aqueles que têm o Espírito, têm o resultado do Espírito, é isso. O fruto do Espírito é isto. É amor, é gozo, é paz. Eu sou cheio do Espírito Santo, meu irmão, mas eu não tenho paz. Opa! Sinal de alerta. Sou cheio do Espírito Santo, mas eu não tenho paciência não, irmão. Olha, mexeu comigo. Opa, um sinal de alerta está ligado aí. Sinal de alerta. Sou cheio do Espírito Santo, mas eu vivo numa tristeza que, olhe, o resultado do Espírito de Deus em nós é alegria. Posso estar passando por dificuldades, eu posso não estar sorrindo, estou sentindo dor, vou sorrir com dor. Mas eu tenho a alegria do Espírito, eu tenho esperança. Eu sei que a minha vida com Cristo não é somente aqui, Ele tem algo melhor para mim ali, e é nisso que eu estou esperando.
Então eu sou cheio do Espírito Santo, eu não tenho amor, eu não tenho alegria. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não tenho paz. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não tenho paciência. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não tenho misericórdia, eu não estou nem aí para ninguém, cada um que viva a sua vida. Eu não me preocupo com o outro, eu me preocupo só com as minhas coisas. Eu me preocupo só com o meu bem-estar. Não estou nem aí, se vire cada um, e se eu falei e magoei, você que se vire. O apóstolo Paulo, em outros momentos, ele diz para a gente considerar o outro como se ele fosse superior a nós. Isso é característica de quem é cheio do Espírito. Isso é o resultado do Espírito de Deus. Lembrando que nós não seremos perfeitos por sermos cheios do Espírito Santo. Por isso que ele fala que, olha, é luta, tem que lutar para a gente não ceder mais ao pecado. Ele vai estar aí, lutando, batalhando, querendo ser o teu Senhor de novo, mas você vai lutar. E agora a gente não está lutando sozinho, por quê? Temos o Espírito de Deus em nós. Quando a gente vai lá, liga a televisão e está passando o Rei do Gado, a gente diz, eita, meu Deus, eu gostava tanto dessa novela, só um pouquinho, aí o Espírito começa, desliga, e aquilo não é mais o teu Senhor. O teu Senhor é Cristo, que te incomoda. Um crente cheio do Espírito Santo, no domingo, vai ter o final do Campeonato Brasileiro, e o crente cheio do Espírito Santo vai assistir a final, o seu time está jogando, e ele está lá com sua camisa do Timão, cheio do Espírito Santo, aí termina o jogo, ou o time sendo vencedor ou perdedor, o cara vem para a igreja, ou muito feliz, ou triste demais. Mas a felicidade dele não é por causa do Espírito Santo, é porque o time dele ganhou. Você vê que não tem coerência. Porque alguém cheio do Espírito Santo começar a assistir um negócio daquilo, aquilo começa assim, e aí, tu vai ficar mesmo assistindo isso aí ainda? Realmente isso aí ainda é a tua vida? É isso aí que te motiva? É com isso que você tem prazer? Você não tem prazer em... Começa, irmão, a luta começa. Aí você, eu desligar esse negócio, estou sentindo um mal-estar aqui. A semente de Deus em mim começa a mexer, e eu me incomodo com aquilo. Ele diz que aquele que tem o fruto do Espírito tem mansidão, temperança. E eu vou terminar, irmãos, e passar para o pastor Macena, mas eu queria só ler esse mesmo texto aqui, e eu passo para o pastor Macena. Que diz assim, só escute. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá onde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. As coisas boas que o Espírito de Deus nos ordena fazer é justamente o oposto daquilo que a gente gosta de fazer. Estas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra a fim de ganharem o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. Ora, as obras da natureza humana
produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda espécie de coisas. Eu vou dizer-lhe novamente, como já fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele, o Espírito Santo, produzirá em nós esta espécie de fruto, ou no caso de resultado: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Que Deus abençoe você, que você lute por isso. É importante. Não se conforme em somente ser batizado em nome de Jesus. Eu, você, nós, Igreja do Senhor, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E para isso nós precisamos buscar. E o ano está acabando. Deus abençoe.